abençoe você. E o vídeo de hoje eu queria continuar aquela passagem lá de Gênesis, que a gente começou a falar sobre o altar, né? A vida de Abraão nos mostra como podemos viver experiências com Deus, colocar Deus em primeiro lugar, a questão do altar, de erguer um altar para Deus na nossa vida. E eu queria continuar, né, logo depois em que ele ergueu um altar ali na terra que ele chegou, né, Deus havia prometido a ele que abençoaria ele, a descendência dele, que faria dele uma grande nação, né, e que daria uma terra para ele, né, para ele se multiplicar, enfim, para ele ser uma bênção, né? E ali naquele momento ele chegou até Canaã e ele ergueu 2 altares ali, né, a Deus. E logo depois disso, Abrão desce ao Egito. Naquela terra, né, tem aqui falando no versículo 10 do capítulo 12, que aquela terra tinha fome, naquela terra havia fome. Então, peraí, mas Deus levou Abrão para uma terra que estava escassa, né, de alimento, estava em falta. Muitas vezes Deus vai nos levar não a uma terra de imediato farta, cheia de tudo que a gente precisa, né? Mas ele vai nos guiar a um deserto. Muitas vezes Deus nos guia a um deserto, para que ali possamos mostrar a nossa dependência nele, para que ali possamos desenvolver a fé que ele nos deu, que ele sabe que tem dentro de nós, para que ele possa cumprir os propósitos dele na nossa vida. Então, assim como Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo, assim nós passaremos por desertos, lutas, circunstâncias difíceis, problemas. Então, isso é um exemplo do que a gente passa nessa terra, né? Mesmo com Deus do nosso lado. Porque Deus não nos isenta dos problemas, das situações. Porque a gente está no mundo que jaz no maligno. A gente está no mundo escasso de Deus, de vida. Mas Deus nos chama a sermos uma descendência próspera com Ele, sermos pessoas abençoadas, sermos a própria bênção com Ele conosco, né? Com Ele nós de mãos dadas com Deus, para a gente prosperar nessa terra e Ele poder formar aqui uma grande nação. Então essa era a promessa de Deus para Abraão, e Deus ele sempre tocando nessa mesma tecla para que essa promessa ficasse bem firme na mente de Abraão, né? E Deus, você vai ver ao longo do capítulo, Deus sempre falando, sempre mostrando, não, eu estou com você, eu vou fazer de você uma grande nação, a sua descendência será uma bênção, você vai herdar essa terra, você e a sua descendência. Enfim, Deus sempre dando ali a palavra dele, como uma aliança, como uma garantia, não é a minha palavra. É interessante isso, quando a gente começa a meditar, a gente pouco vê Abraão falando ou fazendo alguma coisa assim. A gente sempre vê assim a obediência de Abraão, a firmeza, a constância de Abraão em seguir a Deus, em seguir aquela voz que se mostrou para ele, que se apresentou a ele, né? Que chegou para ele e fez a promessa e falou, sai da tua terra, da tua parentela. Então ali a gente vê na história de Abraão, nesse iniciozinho, né, que a gente está meditando, estou meditando aqui em Gênesis, essa história de Abraão é muito interessante porque você vê mais Deus falando, Deus ali se mostrando presente, como um pai cuidando de Abraão. E a parte que cabe a Abraão era obedecer, era seguir, era continuar em frente, era se manter ali na confiança, confiando. Ou seja, a gente vê a constância, não, ali, né? Por mais que
Abraão errou, né? Em alguns momentos a gente vê, a Bíblia não deixa de falar dos erros, né? Que Abraão cometeu, que Sara cometeu. Mas isso tudo é bom para a gente ver, para a gente enxergar que a gente é falho, mas o que importa é o quê? Né? Deus ele fala para Abraão, tem uma parte que ele diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Esse ser perfeito não é ser impecável, mas Deus ele queria de Abraão o quê? A confiança, a justiça, ele se manter ali com Deus. Então anda na minha presença, anda na minha presença. A gente está junto nisso. E ser perfeito, ou seja, a partir do momento que a gente anda na presença de Deus, a gente está caminhando para a perfeição. E não é uma perfeição como o ser humano pensa, né? Nessa terra que, como é que eu vou ser perfeito, impecável? Não. Uma pessoa que é perfeccionista, ela está sempre buscando ser perfeita em tudo. Não tem como. Não tem como. Vai sair alguma coisa torta, vai sair alguma coisa, né, que não é, porque perfeição só há em Deus, em Jesus. Mas por que Deus deu essa palavra a Abraão? Porque a perfeição para Deus é ali a nossa obediência, é a justiça que provém da obediência, da confiança, da gente estar ali com Deus, porque Deus é perfeito. Então, se eu estou com aquele que é perfeito, então eu vou conseguir andar justamente. Eu vou conseguir seguir o caminho da perfeição. Por mais que eu não seja perfeito, mas eu vou estar ali. Por mais que eu erre, mas eu vou estar ali aprendendo. Eu vou estar ali exercendo o meu papel. Enfim, eu vou estar crescendo espiritualmente. Com Deus é crescimento, né? A gente se desenvolve. Então aqui Abrão estava numa terra que tinha fome, que havia fome nessa terra. Deus trouxe a Abrão, Deus confirmou ali, olha, é aqui é essa terra que eu vou te dar. Porque no versículo 7, o Senhor apareceu para Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. Aí Abrão edificou um altar ali para Deus. Então ali foi a confirmação de Deus, olha, vai ser essa terra aqui. Mas aí no versículo 10, disse, havia fome naquela terra. Aí Abrão tomou uma decisão, descer para o Egito, para peregrinar ali por quanto a fome era grande na terra. Então a Bíblia novamente enfatiza, olha, ele decidiu descer para o Egito porque tinha fome naquela terra. Só que essa descida para o Egito não foi uma tão boa ideia, né? A gente vai ver o que aconteceu. O Egito representa hoje o mundo. O Egito naquela época era uma terra assim farta, né? Tinha muita coisa ali, mas era uma terra pagã. Então a gente logo liga ao mundo, né? E a gente vai ver no desenrolar de Gênesis, né? Da história, que representava isso mesmo, porque o povo de Israel ficou preso no Egito, sendo escravo por muitos anos, né? Não sei se foi 40 anos, não sei, muitos anos. Então, o Egito hoje representa o mundo, que as pessoas estão presas nesse mundo, estão escravizadas pelo mundo, pelo diabo, né? Então, Abrão, ele desceu para o Egito. Então a gente pode entender ali que essa foi uma decisão assim, vou pro mais fácil, porque ele poderia ter ficado ali e ter empenhado a confiança dele em Deus, porque Deus disse, olha, eu far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus, ele fez uma promessa para Abrão, né? 3 promessas ali no início, quando ele se
se mostrou a Abrão. E 3 não, 2, né? Nesse início aqui. Enfim, a promessa, enfim, era prosperar Abrão, fazer dele uma grande nação, fazer dele uma bênção, né? E aqui nesse momento, Abrão poderia ter, né? Poderia ter tido uma visão de fé. Não, Deus disse que iria me abençoar nessa terra aqui, nessa terra. Eu cheguei aqui, Deus falou, olha, essa terra aqui. E eu edifiquei um altar aqui, então é aqui que eu vou ficar. Deus, ele não disse que vai me abençoar? Ele não disse que vai fazer de mim uma grande nação? Então, ele disse que é essa terra, então eu vou ficar aqui. Ele poderia ter usado a fé para isso. Mas não, ele decidiu descer para o Egito. Então, vamos pensar um pouquinho que essa foi a opção mais fácil que ele tomou. É mais fácil eu descer para o Egito e buscar, peregrinar ali para ter alimento, né? No Egito era uma terra próspera, né? Rica. Toda fome que acontecia, o povo ia para o Egito. E a gente vê muito isso lá na frente, na parte de José, né? Que ele foi governador do Egito. Então, Abrão tomou essa decisão mais fácil de descer para o Egito. Quantas vezes a gente não faz a escolha mais fácil, né? Em vez de confiar em Deus, em vez de ficar ali firme e determinar, não, Deus me trouxe até aqui, Deus vai me livrar, Deus vai me ajudar. Então vamos ficar, a gente está junto nisso. Então abre uma porta, mostra um caminho. Deus cria o caminho no meio do deserto. Faz brotar água, rios no ermo, como está escrito lá em Isaías. Mas aí a gente pode aprender com tudo isso que acontece. É bom porque a gente vê as escolhas do ser humano, né? Desde o início ali, o início de uma intimidade com Deus. E Deus deixava livre para decidir. Deus nos deixa livres para decidir, para fazer a escolha. E Deus intervém na situação também, daqueles que são dele, daqueles que se entregaram, daqueles que têm uma vida nas mãos do Senhor. Então, ele diz assim, e aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Então aqui, Abrão teve um pensamento assim, olha, se a gente entrar aqui, e os egípcios vão ver que você é bonita e vão querer me matar para ficar contigo. Então ali ele já estava pensando, né, numa coisa que poderia acontecer. Então ele já estava pensando no pior, né? Ó, eu vou acabar morrendo, vão ver que você é bonita, vão pegar você para eles, vão me matar. Então é melhor que você minta, né? Melhor que você diga isso aqui, que você é minha irmã, e a gente possa ficar em vida, possa viver e vai ficar tudo bem. Então ali naquele momento, Abrão não confiou em Deus. Aí não estou julgando, né? Porque a gente, né, julgar não, mas a gente pode pensar um pouco como foi que aconteceu isso, né? O que foi que sucedeu para chegar nisso daqui. É bom porque a gente começa a pensar na nossa vida, né? Nas nossas atitudes. Então, sem julgamento com relação a Abrão, mas analisando o que foi que houve ali, o pensamento que veio até Abrão para ele ter tomado essa decisão de mentir, né? De já iniciar uma coisa mentindo. Então, ali ele propôs à mulher dele, olha, diga que você é minha irmã para que você viva. Então, isso aqui a gente já vê o ser humano tentando resolver a coisa, a situação, com a força do seu braço, né? Sem contar
com Deus, sem contar com a intervenção divina, sem contar em colocar Deus na jogada, né? Porque Deus já havia aparecido para Abrão, claro que naquele momento, né, uma coisa nova, Deus não conhecia bem Abrão, ou seja, aqui a gente vê, Deus chegou até Abrão, falou com Abrão, Abrão edificou um altar para Deus, mas quando chegou na prova de Abrão provar que ele estava confiando em Deus, ele falhou. Então aqui a gente vê, Abrão edificou 2 altares para Deus antes disso. Ali ele mostrou uma fé. Ele mostrou uma fé sobrenatural. Uma fé, edificou um altar para quem ele não vê, não sente, não toca. Apenas ouviu a voz, né? E creu naquela voz. Então, esse crer dele fez ele erguer um altar de pedra. Naquele tempo era assim. Mas quando chegou o momento para ele erguer um altar espiritual, de dentro dele, no coração dele, ele não ergueu. Que seria o quê? O altar do quê? O altar da confiança. Então a gente ergue altares no dia a dia. Se é para Deus ou se é para as circunstâncias, para o medo, para a ansiedade, para a depressão, para a angústia, para a tristeza, para o passado, aí depende de nós. Então a gente tem a opção de erguer um altar no coração da gente, na mente da gente, um altar espiritual para Deus, ou a gente ergue altares para as coisas, de acordo com base nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Aí vem sentimentos, vem pensamentos, vem coisas para a gente erguer altares, não para Deus, mas sim para as circunstâncias, para aquilo que aquela circunstância está acarretando na nossa vida, o medo, a angústia, a depressão, tudo. Então, é isso que a gente tem que aprender, a gente tem que ver, né? Quais os altares que a gente está erguendo? Se a gente está erguendo o altar físico, por exemplo, indo na igreja, é importante? A gente deve ir. Oração, fazendo oração, a minha rotina de oração, fazendo a minha meditação. Eu tô aqui, eu tô com a palavra, eu tô meditando. Então a gente tá mostrando que a gente crê. Mas vai ter um momento em que Deus vai permitir a gente erguer altares, a gente escolher erguer altares espirituais. Altares que a gente não vê, que a gente não toca, que a gente não tá ali apalpando, né? Mas altares em que são erguidos dentro da gente e que formam um pensamento, formam uma mentalidade, formam um espírito, que a gente, em seguida, ao longo do tempo, a gente vai estar passando esse espírito para as pessoas. Então, Abrão passou o espírito para Sarai. Olha, se a gente entrar aqui, eles vão ver, olha, já estava profetizando uma coisa, já estava deduzindo uma coisa. Eles vão ver que você é bonito e vão querer me matar. Então, por amor de ti, salva a minha vida. Então, ele colocou nas mãos de Sarai uma decisão que envolvia a vida dele. Então, olha, eu coloco nas suas mãos. Por favor, peço-te, e diga para eles que você é minha irmã. Então, ele teve uma mentalidade, passou um espírito, porque mente é espírito, para Sarai, para ela mentir, para os dois mentirem ali, para poupar a vida de Abrão. Então, vamos dizer assim, Abrão pensou só nele, porque ele não pensou que, eita, vão estar com minha mulher. O que vão fazer com minha mulher? O que o faraó, o que os egípcios vão fazer com minha mulher? Eu vou deixar isso acontecer? Sabe, a gente sabe que naquele tempo, né? Enfim, mas ele poderia ter pensado, né? Então, o que vão fazer com minha mulher? Só para salvar a minha vida. Enfim, lembrando, não estamos julgando, porque a gente tem que levar em consideração a situação e tudo mais, e só Deus que sabe do coração de cada um. Mas a gente pode aprender com isso, né? O que foi que aconteceu ali com Abrão
para ele ter decidido mentir, né? Chegando numa terra que era pagã, que tinha as coisas, mas Deus não mandou ele ir para o Egito. Deus confirmou ali, olha, essa terra aqui, mesmo que essa terra esteja na fome agora, mas é essa terra aqui que eu vou te dar. Então Deus tinha um plano. Deus tinha algo para fazer ali, com Abrão e com Sara, com toda a descendência deles. Mas aí Abrão tomou essa decisão, beleza, e no versículo 14 diz assim: e aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. Ou seja, foram lá, pô, no bico de Faraó. Eita, tem uma mulher bem bonita lá, ó. Chegou lá, olha. E aí? E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão. Então, quer dizer, a dedução, o pensamento de Abrão estava certo, né? Mas a gente vê que eles não perguntaram nada para a mulher, se Abrão era, né? Mas enfim, vamos seguir. E fez bem a Abrão por amor dela. Então, aquilo que, com certeza, né, houve ali um momento em que ela disse, não, é meu irmão e tal. Então, Abrão ficou em vida, né? E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentos e camelos. Ou seja, Abrão estava prosperando ali naquela terra que não era a terra que Deus deu para ele, né? Então, pelas circunstâncias da terra, Abrão estava sendo abençoado. Pelas circunstâncias da terra. Uma terra que tinha recurso, né? Que tinha ali possibilidade, tinha, né? Alimento. Então, mas Deus não estava sendo exaltado na vida de Abrão. Ele estava numa terra que já tinha prosperidade. Deus muitas vezes vai nos levar a lugares que não tem nada, para que Ele seja visto. Para que, através da nossa vida, da nossa confiança nele, do altar da confiança que a gente erguer ali naquela terra para Deus, Deus venha nos abençoar e Ele ser exaltado. E não a própria terra, os recursos da terra, a riqueza da terra ser exaltada, né? Abrão vai entender isso mais lá na frente. Que depois a gente vai fazer um vídeo com relação a dízimos, né? Que vai ter essa parte também. Ou seja, desde o início da criação se fala sobre dízimo. E você vai entender que dízimo não é dinheiro. Mas isso é lá na frente. Então, aqui, Abrão prosperou. Ou seja, nesse momento aqui, a gente pode perceber, tá tudo bem. A mulher de Abrão tá lá com o faraó, ou seja, ninguém sabe o que é que ele tá fazendo com ela. E Abrão tá prosperando. Tá tudo bem. Será mesmo que tá tudo bem? Para Deus não estava bem. Então Deus, no versículo 17, feriu, porém, o Senhor a Faraó. O próprio Deus feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Ou seja, Deus colocou a mão dele. Para Abrão estava tudo certo, mas para Deus não. Deus interviu na situação. Vai ter situações, vai ter momentos que, se sua vida está nas mãos de Deus, por mais que você esteja numa situação que você nem se dá conta que tem algo errado, você pode ter certeza, se sua vida está nas mãos de Deus, se você entregou sua vida para Deus, Deus vai intervir na situação. Deus vai mexer as águas, Deus vai mover os céus e terra, Deus vai fazer alguma coisa, porque a sua vida está nas mãos dele. Claro que Abrão aqui, ele estava, né, tomou uma decisão errada, mentiu e tal, mas a gente vê pela intercessão de Deus, a gente vê o cuidado de Deus, a gente vê
a mão de Deus movendo as coisas por conta daquele que é dele. Por quê? Porque Abraão estava obedecendo, Abraão estava ali, Deus estava ali. Por mais que Abraão tenha falhado, Deus estava ali. Então, isso mostra que a gente é falho, gente. Vai ter momentos que a gente vai errar, vai ter momentos que a gente vai pecar. Mas para você ver a longanimidade, a paciência de Deus para com a gente, o cuidado de Deus para com a gente. Então isso aqui é para a gente ver. Não que a gente tome isso como um pretexto para ficar errando, falhando, não. Mas vai ter momentos em que a gente vai estar meio que inconsciente, achando que a gente que tá tudo bem e não tá tão bem. Tem alguma coisa errada. E Deus, como um pai, ele vai endireitar as coisas. Ele vai nos corrigir. Ele vai fazer o papel dele de pai. Qual é o papel de pai? Endireitar o caminho do filho. Mostrar o caminho. Fazer a parte que lhe cabe como um pai. Cuidar do filho. Então, aqui mostra isso. O Senhor feriu a Faraó e a sua casa. E o interessante é que Faraó entendeu. Faraó, sendo um pagão, entendeu. Porque ele disse assim: então chamou Faraó a Abrão e disse: que eis que me fizeste? Por que você fez isso comigo? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Olha só. Então, Abrão teve um entendimento errado, tomou uma decisão precipitada, que ele poderia ter... Olha só, Faraó, ele não estava nem com pensamento de nada. Ele está dizendo aqui, ó, eu só tomei por minha mulher porque você disse que era sua irmã. Então, imagina se Abrão tivesse pensado naquela promessa que Deus fez. Qual foi a promessa? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se ele tivesse pensado nisso antes, ele teria dito assim: ah, não, eu posso até entrar nessa terra, mas você vai entrar como minha mulher. E seja o que Deus quiser. Seja que Deus não falou que iria abençoar aqueles que me abençoarem e amaldiçoar aqueles que me amaldiçoarem. Então, seja lá o que acontecer, Deus está com a gente. Se o povo abençoar a gente, beleza. Se eles amaldiçoar, Deus vai intervir na situação. Então você vai entrar como minha mulher. Se a gente der certo aqui, beleza. Se não der, glória a Deus. Então, isso seria o altar da confiança também. O altar da confiança. O altar da... olha, minha vida está nas tuas mãos, faz dela o que o Senhor quiser. Né? Quantas situações a gente pode dizer isso também? Em vez de tentar resolver com a força do nosso braço. Olhando a situação pelo nosso próprio entendimento. Então, por conta de Abrão ter observado essa situação de acordo com o seu entendimento, aconteceu isso daqui. E Faraó entendeu o recado de Deus. Por que ele entendeu? Ele era pagão. Então, provavelmente, ele pode ter pensado assim: eita, os deuses estão castigando a gente. Tem alguma coisa errada, os deuses estão castigando. Tá tendo praga na minha casa. Tem alguma coisa errada. Então, por conta de... eles eram pagãos, eles criam em outros deuses. Mas aquela crença dele fez ele entender o que estava acontecendo. Interessante, né? Porque era a fé. Se eles não crescem em nada, pode ser que eles não teriam nem entendido o recado de Deus. Mas Faraó entendeu. Tem alguma coisa errada. Está vindo pragas, tá? Olha, deve ser essa mulher aqui. Essa mulher deve ser de outro homem. Então aí ele chamou Abrão e disse: agora, pois, eis aqui tua mulher,
e a tudo o... Não, e toma e vai-te, ou seja, expulsou Abrão com a mulher, com tudo. Olha, toma aqui tua mulher, essa aqui é a tua mulher, eu não quero a sua mulher, vai embora da minha terra, eu quero a minha terra em paz. Ele foi honesto, ele foi, né, justo. Vai-se embora, não, vai, toma tua mulher, ele deixou em vida, ele podia ter matado Abrão, podia ter matado a mulher, enfim. Mas por conta da crença deles, né, por mais que fossem deuses que não existiam, mas essa crença cooperou para deixar tudo em paz e tudo voltou ao normal. Então Deus ele intervém na situação. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele e acamparam-no a ele e a sua mulher. Acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Ou seja, sai da minha terra, vai embora. E assim Abrão voltou, saiu do Egito. E aí aconteceu as outras coisas com relação a Ló, ele se separou de Ló, do primo dele, enfim, do sobrinho dele. Então, essa parte aqui eu achei muito interessante, eu queria trazer para vocês, porque é uma coisa assim pra gente pensar, né, no nosso dia a dia. Então, a gente consegue pegar essas histórias da Bíblia, verídicas, né, que aconteceram há milhares de anos, e a gente pode colocar como um exemplo para nossa vida, para a gente entender o agir de Deus, para a gente entender que a gente pode erguer altares todos os dias. A questão é, para quem são esses altares? Para quem? É o altar do vício? É o altar da vaidade? É o altar da mentira, do engano? É o altar da traição? É o altar do adultério? É o altar da descrença, da incredulidade? Enfim, a gente ergue altares todos os dias. A pergunta é para quê? Que possamos erguer altares para Deus, que possamos permanecer na confiança, crendo, né? E fazendo a nossa parte, que Deus será conosco. Assim como foi com Abrão, assim como mexeu as águas ali, operou o poder dele, enfim. Que essa palavra tenha abençoado você e traga um entendimento para a sua vida maior sobre como ter vida com Deus. Amém? Entregue sua vida para Jesus, entregue a sua alma para Ele, erga um altar para Deus todos os dias, ergamos um altar para Deus todos os dias e Ele será conosco. Amém? E a gente vai poder ver a mão de Deus movendo as águas na nossa vida, até a eternidade. Deus abençoe e até a próxima.